Dia, boa tarde, boa noite, pessoal do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e todos em casa. Pessoal, hoje a nossa aula será sobre um assunto que ele é muito pensado dentro da história, nem por todos, mas pensado. Porém, ele é um tanto quanto complicado, tá? Que é a unificação da China. A Ásia, ela é um buquê de história, ela tem muita coisa para estudar lá. E se nós passássemos aqui o ano inteiro só estudando Ásia, talvez ainda não fosse suficiente. Então, para entender um pouquinho o contexto da cultura e da política asiática, eu peguei aqui um recorte que vai desde a unificação da China até a sua era de ouro da dinastia Han. Beleza? Então vamos começar nossa aula. Pessoal, para entender a China, eu já vou dar aqui uma dica de ouro. Para entender a China, tem que entender a dinastia mitológica dos Shang, tá? Segundo a mitologia chinesa, a primeira dinastia foi a dinastia Shang. Essa dinastia ela é caracterizada por ter sido um presente dos deuses para a humanidade. O primeiro imperador chinês, portanto, que esse é mitológico, tá? Não tem nenhum traço sobre questões historiográficas, não tem arqueologia, não tem nada, é só mito mesmo. Teria sido o primeiro imperador Liu Shang. Esse Liu Shang, ele é muito parecido com a Odisseia dos chineses, né? É até a ideia do rei macaco. Alguns historiadores vão dizer que são a mesma figura, mas aqui eu não vou misturar os aros com os bugalhos, vamos deixar uma mitologia mais abstrata, tá ok? Aqui então vamos lá. O Liu Shang, por ele ter sido um imperador dado de presente dos deuses para o povo chinês, ele vai configurar em si a figura mitológica do imperador. O que é o imperador na China? Ele é um filho de Deus, tá? Ele é o filho dos deuses. Ele é aquele que não deve ser contestado, porque ele foi presenteado pelos deuses e, portanto, as suas medidas são para o bem do povo chinês. O Liu Shang, ele vai reinar mais ou menos ali, segundo a mitologia, entre 1200 a.C. até 1180 a.C., ok? Aí depois do Liu Shang, quando o último herdeiro mitológico diz que falece, desaparece, ele, na verdade a mitologia diz que ele vai para as montanhas e das montanhas ele ascende aos céus novamente, nós temos aí um trono vago, e esse trono vago, segundo a mitologia, vai ser ocupado pela dinastia Qin. A dinastia Qin começa através do primeiro imperador chinês, esse sim nós temos como provar que existiu, tá? O Xilang. O Xilang, ele vai ser, os nomes são maravilhosos, né? Vocês sabem, eu não falo chinês, mas aqui a gente arrisca. O Xilang, ele vai ser o primeiro imperador chinês, só que ele por si só vai abrigar muito poder dentro de si. Ele sim começou um processo de expansão da China. A China, onde a gente conhece hoje, aquele país gigantesco, não era todo aquele tamanho, tá? Apenas a parte ocidental dela era conhecida enquanto China, no Império do Xilang. E o Xilang ele começa a questão de deixar a China um país maior. Ele começa a inventar um pouquinho dos ideogramas, ele inicia ali um processo de centralização do Estado e, portanto, ele é um imperador mais poderoso do que poderia assim se imaginar, tá? O Xilang, por fim, ele fica um tanto quanto rico com a adesão e a conquista de novas terras. E para que ele possa manter um poder, ele adota ali uma política parecida mais ou menos com o feudalismo, tá? Eu estou aqui forçando um pouquinho o conceito para ficar fácil de entender. Ele vai distribuir terras para nobres e para pessoas ricas, para que elas possam ali manter um controle estatal forte sobre essa terra descentralizada. De forma geral, ele vai dividir a China que ele conquistou em 7 estados, e esses 7 estados seriam governados por 7 senhores da guerra. Essa forma de distribuir, por ser muito parecido com o feudalismo, também vai ter as consequências que o próprio feudalismo terá na Europa. Quando você distribui terra para todo mundo e deixa esse pessoal livre, vai rolar um problema. Esse povo pode começar a acumular mais poder do que você e tentar te destronar. Spoiler alert, é o que acontece. O Liu Shang, por ele distribuir esse poder para todo mundo, ele começa a enfraquecer o seu próprio domínio, porque esses nobres começam a guerrear entre si,
começam a invadir nos outros estados vizinhos, saquear, roubar e dominar, e assim fortalecer os seus domínios cada vez mais. Conforme isso vai acontecendo, chega um momento que literalmente o Liu Shang ele é tido como um rei fraco, um rei vazio, e as pessoas passam a acreditar que ele é um filho de Deus. Então, o que os chineses de forma geral dizem dessa época? Que o Liu Shang ele misteriosamente morre e o trono fica vazio novamente. Aí a questão vai entrar no período que a gente entende como unificação da China, que é a época dos estados combatentes. Os 7 estados combatentes, o estado de Qin, Zhao, Qin, Shu, Liuan, Wei e o Zhang, são estados que vão acabar lutando entre si por centenas de anos, tá? As maiores mitologias que nós temos na China hoje são referentes a esses estados. Grandes nomes do povo chinês, como por exemplo Liu Feng, Confúcio, o taoísmo, né, o Xiao Tao, que são os filósofos chineses e os grandes heróis da cultura chinesa. Quem vai lutar, por exemplo, fazer um Kung Fu da vida aí, vai ouvir falar do Wan Hei, dos heróis lendários. Não é o Jack Chan, tá? Tira o Jack Chan na cabeça, ele é só um ator. Esses heróis lendários chineses, todos eles participaram desse período dos estados combatentes. Após um longo período de batalhas entre esses 7 estados, acabam sobrando apenas 5, tá? Zhao, Wei, Yan, Qin e Qin. Esses 5 estados, eles vão ainda manter suas batalhas por muito tempo, e entre esses estados, nós temos aqui que destacar aquele que mais tarde viria a unificar toda a China, que é o estado de Qin. Inclusive, nós damos o nome de China. China vem da dinastia Qin, tá? O estado de Qin, ele era tido como um estado tanto quanto bárbaro, porque ele não era parte dessa aristocracia chinesa na antiguidade. Eles tinham uma linguagem mais antiquada. Segundo os historiadores chineses, o estado de Qin ele não tinha alguns costumes que eram ditos como chineses, como por exemplo lavar as mãos, se ajoelhar perante o imperador. E era quase como um povo assim meio que rústico demais, um povo do interior, digamos assim. Aí o estado de Qin, por algum motivo que alguns historiadores debatem, eu vou na tese que eu acredito mais, tá? Ele vai organizar um poderio militar muito mais forte. Inclusive, esse estado de Qin, ele vai ser conhecido pelos outros estados como o estado que tem os 7 grandes generais do céu. Esses que são responsáveis, inclusive, por alguns estilos de Kung Fu que hoje nós conhecemos, né? Cada estilo aí, o estilo garça, quem viu Kung Fu Panda sabe. Quem viu o estilo Kung Fu da garça, do macaco, do dragão, né? Essas coisas todas. Então, cada estilo desse vem de um desses generais que, tecnicamente, teria desenvolvido esses estilos de artes marciais. Só para vocês terem uma ideia quanto a parada é tão mitológica assim. O imperador, por fim, de Qin, vai ser o primeiro a unificar toda a China. O Lan Shangzhen, tá? Ou se vocês preferirem, o Zheng. Eu chamo ele só de Zheng porque ele é meu camarada. O Zheng, ele consegue unificar a China em um só país. E quando ele consegue esse feito histórico, através de muita batalha, com certeza, né? Deu muita porrada em muita gente, sofreu bastante também. Ele vai iniciar um processo que aí é mais fácil da gente entender a China. Que é o quê? Ele vai começar a deixar a China tudo normatizada. Se antes nós tínhamos 5 medidas de peso, agora só tem uma. Se antes nós tínhamos 5 variações de chinês, você imagina o que é 5 variações de chinês. O chinês já é difícil, o mandarim já é cabuloso, imagina 5 variações. Essas 5 variações de mandarim vão ser unificadas. Agora só tem um tipo de mandarim. Todo mundo tem que aprender o mesmo idioma. Não precisa agora 5 variações do mesmo idioma. Ele vai iniciar um processo de civilização da China, por assim dizer. Começa a construir estradas, grandes cidades, hospitais, escolas. E, por fim, ele vai construir uma maravilha que nós temos até hoje aí como herança desse período, que é a Muralha da China. Sim, a Muralha da China foi construída pelos chineses nesse período. Não é um presente dado pelos extraterrestres, como dizem alguns alunos, tá? Mas, enfim, por construir essa muralha, ele vai ser conhecido como um grande imperador lendário, tá? A sua dinastia, a dinastia Qin, por mais que ela seja lendária, ela vai durar apenas 20 anos. Porque, vocês terem ideia, o Zheng, ele é
tido por chineses como Alexandre o Grande é para nós. O paralelo ele é muito real e ele é muito similar. Porque o Alexandre o Grande, ele realmente foi inacreditavelmente poderoso, ele conseguiu feitos inacreditáveis, ele conseguiu conquistar a maioria do mundo que ele conhecia na época, porém, por ele ser uma figura tão incrível, tão mitológica, tão à frente do seu tempo, quando ele morre, tudo que ele construiu desaba, porque não tem quem consegue manter isso depois dele. O Zheng é a mesma coisa, ele consegue conquistar todos os estados emergentes, né? Ele consegue aí vencer a época dos estados combatentes, porém quando ele morre, ele não consegue deixar um sucessor à altura do seu poderio. E portanto, a partir da morte dele, toda a dinastia Qin vai começar a desabar. Vai iniciar um processo de revoltas, os seus filhos foram assassinados, os secretários de Estado que eram aliados, eram subalternos diretos ao Zheng, eles vão se rebelar porque eles falavam que os filhos do Zheng não eram tão bons quanto ele, que iam levar a China a um desastre. Enfim, a dinastia Qin ela é mitológica no sentido de ela ser inacreditavelmente poderosa, simbólica para o povo chinês, mas ela só dura 20 anos. E como a morte do a morte do Zheng, é muito nome maluco para lembrar, cara. Com a morte do Zheng, a dinastia Qin acaba. E aí nós vamos chegar na dinastia seguinte, que vai ser levada pelo Li Kuan-han. Li Kuan-han era um funcionário muito próximo do Zheng, era dito como até um amigo confidencial, né? Eles dizem que eles tinham ali uma relação de amizade que não era muito bem quista pela aristocracia alta, pelos nobres, porque o Li Kuan-han, ele era filho de plebeus, ele ascendeu até a alta aristocracia participando das batalhas que vai levar a dinastia Qin ao poder. Portanto, ele vai ser uma figura malquista, mas quando o Zheng morre, o povo, o campesinato, se aproxima dele, porque ele é mais parecido com o povo do que a aristocracia que está tentando tomar o poder. E aí eles dizem, por fim, que o Han, ele é, de fato, o filho de Deus, né? Ele agora é o novo presente dos deuses para ser o novo imperador. O Liu Han, ou Liu Kuan-han, ele vai assumir o poder e vai iniciar a Era de Ouro da China, que é a dinastia Han. Na dinastia Han, eu gosto de destacar aqui, principalmente, a figura do Confúcio. A dinastia Han ela é famosa por transformar a China de uma forma vertiginosa. O que significa isso? Ele vai transformar a China no que a gente tem de hoje como uma antiga civilização suprema, né? Uma civilização de 4.000 anos de desenvolvimento técnico, tecnológico, artístico, de conhecimento, de linguístico, de tudo, né? A China hoje ela é de fato um país com uma história inacreditável por conta da dinastia Han. E é óbvio que esse estado de Han, essa China de Han, da dinastia Han, ela vai se tornar uma potência justamente por conta dos preceitos que o próprio Confúcio vai trabalhar em cima. O Confúcio, para quem não conhece essa figura tão mitológica que é, né, o Confúcio, ele foi um pensador da China ali entre 201 até 430, suas ideias foram permeadas na China, e justamente porque ele vai pensar na solução e transformar a China no grande país que é até hoje. Gente, Confúcio é a base para entender o chinês. Se você não entender Confúcio, você não entende a China de jeito nenhum. Então vamos lá. O Confúcio, ele vai teorizar que uma sociedade ela tem que ter alguns pilares, ela tem que ter alguma digamos assim, requisitos para poder prosperar. Primeira coisa, ele vai falar que a moral chinesa está muito abalada, que as pessoas não seguem mais os exemplos que os antigos reis mitológicos davam para eles. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele vai dizer em relação de respeito e honra é familiar. Olha, respeite os seus pais e os pais têm que respeitar os filhos. A relação familiar ela é muito simbólica para o povo chinês até hoje. Um pai de família ele tem que prover, sustentar, educar e formar um bom homem ou uma boa mulher, independente das situações que ele viva. É obrigação do pai dar tudo aquilo que o filho precisa para ultrapassá-lo. Em contrapartida, os filhos devem uma certa devoção aos pais, né? Você não pode questionar o que seu pai está mandando você fazer, você não pode deixar de fazer as tarefas que ele lhe atribui, porque assim você está deixando de se transformar um bom homem, uma pessoa honrada. A honra, para o Confúcio,
é a base da sociedade. Então, essa relação ela tem que ser estrita. Da mesma forma, isso acontece para além do espectro familiar. Se a família é a base da sociedade chinesa, aqui nós também vemos a relação que o imperador é visto como o pai da China. O imperador ele tem que prover para os pobres, o imperador ele tem que fortalecer as escolas, o imperador ele tem que estabelecer uma relação de confiança com as pessoas. Então, assim, a dinastia Han, ela, por entender que o Confúcio ele é um teórico que tem muita influência com o campesinato, ela vai adotar as medidas de Confúcio, inclusive o imperador Han, o primeiro imperador Han, o Liu Qin, ou Liu Xin, ele vai pedir que o Confúcio participe da criação, podemos dizer assim, das universidades chinesas, né? As universidades chinesas, elas datam inclusive de até mesmo 300, 400 anos de Cristo, mas é através do Confúcio de 300, 200 anos de Cristo, mais próximo, que as ideias e principalmente o sentido de trazer uma sociedade mais moralmente moldada é que vai permear na China até hoje. Se vocês tiverem contato com uma pessoa chinesa, vocês vão perceber que eles têm uma relação familiar muito mais estrita até mesmo que nós brasileiros, que somos muito apegados à nossa família. Justamente vem dessa tradição confucionista. E por último, o Confúcio ele tem um ideal um tanto conservador. Ele não permite, por exemplo, nos seus ideais, que as pessoas deixem o seu local de direito, o seu local destinado. Para o Confúcio, uma sociedade ela é estabelecida através de vários espaços, né? O campesinato tem o seu espaço, a nobreza tem o seu espaço, do menorzinho até o maiorzão no poder, tá? E o nobre tem seu espaço, o rei tem seu espaço, o imperador tem seu espaço, os militares têm seu espaço. Cada um tem o seu quadrado. E aí, o Confúcio ele vai estabelecer o seguinte, que ninguém pode adentrar o espaço do outro e nem deixar o seu próprio espaço. O que significa? A sociedade chinesa não tem ascensão social, segundo o confucionismo. As pessoas pertencem a um local na sociedade e daí elas devem ficar e permanecer. Você quer ser reconhecido, quer ter sucesso? Seja reconhecido e tenha sucesso na sua área, no seu quadrado. A partir dali você não sai, tá? Gente, vai dando um tempo nossa aula aqui. Eu tentei explicar da forma mais resumida e simples toda essa confusão que é a história da China. Espero que vocês tenham gostado, principalmente tenham aprendido, tá? Qualquer dúvida, por gentileza, manda para mim, eu mando para o professor Rafael, se você não é o meu aluno direto do primeiro C, que a gente tenta resolver se ficou alguma dúvida, ok? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.